Bom dia, galera. Ótima terça-feira. Visitando o local onde vai ser a turma única de hipnose esse ano. Então, para você que quer aprender hipnose, auto-hipnose, sobre inteligência emocional, hábitos, neurociência, entre os outros assuntos, para você evoluir, se desenvolver e ter a hipnose para acessar sua mente e usar a seu favor, é só você mandar direct para a Escola Nous, tá? Já tem gente garantindo a vaga. São poucas vagas e a turma é única. Esse ano não vai ter mais imersão. Então, estou visitando espaços para a gente poder fazer e você aprender comigo, tá bom? Vai ser dia 20 a 22 de setembro. Manda direct para Nous para você participar. Respondendo as perguntas que vocês deixaram ontem, não tem contraindicação, porque a hipnose é um processo, é um estado natural da nossa mente. Ela já acontece todos os dias. O que a gente faz, né? Quando vocês veem os vídeos de hipnose, é um processo formal com um objetivo específico. Seja para você fazer aquelas coisas divertidas que vocês veem nos vídeos, quando eu hipnotizo celebridades, famosos ou pessoas na rua, ou para reprogramar e significar algo, para fazer terapia, para tratar transtornos como depressão, ansiedade, compulsão alimentar, vícios, fobias, gagueira, entre outros aspectos. Não tem contraindicação, não vai ficar preso, não é do demônio, não tem nada a ver com espiritualidade, não vai fazer nada contra a vontade. Imagina se eu pego e uma pessoa e falo assim, ó, toma uma faca, agora enfia na sua barriga, vai! A pessoa não vai fazer. O cérebro e a mente, elas sempre estão ativas e protegendo a gente. Então, fica tranquilo, se tiver a oportunidade de passar por hipnose, passe. Não dá para explicar todo o processo, ensinar auto-hipnose aqui pelos stories respondendo pergunta, mas eu consigo ajudar você, assim como ajudou muita gente, com o vídeo de auto-hipnose para ansiedade. Se você colocar no YouTube, vídeo de auto-hipnose e ansiedade, Pyong, vai aparecer um vídeo que está com milhões de visualizações. Aí tem auto-hipnose para dormir, auto-hipnose para ter mais energia, tem alguns outros. É só você entrar lá e ver. Na imersão que a gente vai ter, né, na turma única em setembro agora da Escola Nous, a gente vai ensinar hipnose e auto-hipnose. A gente instala um gatilho para a pessoa poder entrar em auto-hipnose direto, sem ter que fazer todo o processo. Óbvio que antes a pessoa vai entender o passo a passo da hipnose, o que é, como funciona, como acessar o subconsciente. Eu instalo um gatilho, como se fosse um botão, uma chave de liga, desliga, para a pessoa entrar no processo e aí você consegue aprender. Mas você precisa do passo a passo. Agora, para te ajudar, você vai no YouTube, auto-hipnose, ansiedade, Pyong, você vai ver o vídeo, bota para ouvir. Tem sim, gagueira, ela é uma trava de fundo emocional, que a pessoa quer se expressar, quer falar, mas o subconsciente, o cérebro não deixa, por causa de problemas que teve com a fala na infância. Foi reprimido as emoções, quando falava, se expressava, as pessoas zombavam, mandavam calar a boca. Então tem vários traumas emocionais que causam esses tipos de sintomas de comportamento. Então gagueira a gente tem vários feedbacks imediatos até. Porque quando você ensina para o cérebro que ele não precisa mais ter essa trava, esse medo, receio de falar e de se expressar, ele solta. Na maioria das sessões, na maioria dos tratamentos, uma sessão já resolve. E a gente tem várias de décadas atrás, de grandes professores e mestres que a gente aprendeu, que já tinham resultados incríveis. Tem áudios, inclusive, se você procurar no YouTube, da pessoa antes do tratamento, que não consegue soltar uma palavra, e depois que sai falando normalmente. Muita gente tem esse problema, né, de ejaculação precoce, o que acaba atrapalhando o dia a dia, a vida, a autoestima, entre outras coisas. Mas, obviamente, o controle é mental. Então, se você domina a sua mente, você consegue controlar esse processo. E quando você domina o subconsciente, seja com técnicas ou ferramentas como hipnose, auto-hipnose, você consegue ficar horas. Então, vale muito a pena você investir nisso. Com a hipnose, a gente consegue acessar o subconsciente e a gente consegue ver por que ele está rodando programas errados. De onde vêm os traumas, as emoções negativas, por que somatizou no corpo aquilo, por que o cérebro aprendeu errado e gerou esses sintomas exagerados, como síndrome do pânico. Que gatilho que desperta? Por que aprendeu assim? Por que está com depressão? Óbvio que existem outros fatores, então a gente vê o ser humano como um todo. Na hora de fazer terapia, a gente vê a questão dos comportamentos, o ambiente, os gatilhos, a gente vê a parte emocional, a história, né? Como é que o cérebro aprendeu a despertar esses sintomas. Então a hipnose, ela ajuda dessa forma. Ela acessa o subconsciente, tem acesso a certas memórias, informações, coisas que no dia a dia a gente não tem, e a gente ressignifica e reprograma onde está o vírus, onde está o bug. Um passo simples que parece básico, mas as pessoas esquecem de fazer. É só respirar.
inspirar e soltar o ar profundamente várias vezes. Isso já ajuda. Mas quando a ansiedade é extrema, quando vira uma crise de ansiedade ou pânico, essas coisas, aí você tem que fazer um tipo de terapia. Você tem que condicionar o cérebro a parar de ativar esse comportamento, esses gatilhos e sintomas. Mas na questão de dormir, é por você ter o síndrome do pensamento acelerado, pela ansiedade ou a insônia. Para te ajudar a dormir, eu fiz um vídeo de auto-hipnose, que é o mais visto do mundo. Então você vai lá no YouTube e coloca auto-hipnose para dormir. Você vai ver gente que tomava remédio que não conseguia dormir, gente que não dormia há muitos anos ou desde criança e dorme igual neném. Então, para te ajudar assim agora de imediato, auto-hipnose para ansiedade ou auto-hipnose para dormir, Pyong. É só procurar no YouTube e durma bem. Qual é o maior problema hoje em relação a esses assuntos, a obesidade? Por que as pessoas querem emagrecer, fazer dieta e exercícios, mas não conseguem? Porque não controla esses comportamentos. Eles não sabem quebrar hábitos ruins, criar novos hábitos e não tratam essa compulsão alimentar, esse vício que o cérebro tem em comer porcaria, açúcar, comida em excesso. A gente pode ter sido condicionado a isso. Pode ser uma defesa, pode ser um hábito mesmo. Agora, as pessoas não conseguem ter resultado porque não fazem o que precisam fazer. Então a gente deveria ver esse aspecto comportamental, porque a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer para emagrecer: comer melhor e fazer atividade física, mas não faz. Então como é que eu faço uma pessoa fazer? Mexendo aqui. A gente precisa ensinar como criar um hábito, como quebrar hábitos ruins, como facilitar o processo, como tratar esses transtornos. A hipnose ajuda nisso. Entendi sua pergunta, mas vou explicar uma coisa. A gente nunca vai curar a ansiedade. Tanto que a ansiedade, ela é um processo natural do corpo e é de defesa. Sempre existiu no ser humano, vai existir. O problema hoje são os transtornos. Crise de ansiedade, pânico, o cérebro aprendeu errado. Ou qual que é o problema? A ansiedade é um mecanismo que vai te dar alta performance. Então lembra no passado, quando a gente tinha que caçar, você vê um leão, o corpo precisa entrar em performance. Ele para várias coisas, bota o sangue nos músculos para você lutar para sobreviver ou para você correr. O problema hoje é que esses leões, eles não existem. Aí você gastava toda essa energia e agora não, agora dispara. Tem uns leões imaginários, perigos que não são tão reais. Qualquer coisa ativa e aí vai para onde que vai? Toda a reação química do corpo não vai. Então o problema é o exagero. Agora a hipnose ajuda na ansiedade, para reduzir, para controlar, para tratar. Mesmo usando a hipnose, a gente não apaga uma memória. A gente ressignifica ela. Qual o problema da memória? Ela ativa algo negativo do jeito que ela aprendeu, as emoções negativas, os gatilhos negativos, e aquilo faz mal para a pessoa. Só que quando a gente ressignifica e tira esse estímulo, a pessoa interpreta de uma forma diferente, que aquela memória não afeta mais a pessoa. Muito louco isso, né? A gente ressignifica, a gente dá novos caminhos para a pessoa enxergar de formas diferentes. A gente ensina o cérebro de uma forma diferente. Isso é terapia, né? A terapia é ensinar o cérebro, é ensinar caminhos diferentes, novas percepções, novas conexões neurais. Então a gente não apaga ou faz esquecer uma memória. Por mais traumática e ruim que seja, o problema é o que aquilo causa para a pessoa. Quais regiões, que emoções estão ativando. A gente ressignifica e aquela reação some. Como eu sempre falo, a hipnose é um estado natural e um processo natural da mente humana. Então ela já acontece com todas as pessoas do mundo. Então, obviamente, do jeito formal, sim, funciona com todas as pessoas. Mas do jeito formal, a pessoa precisa de duas coisas. A pessoa precisa querer e seguir as instruções. Porque todo o processo de hipnose no dia a dia das pessoas é um processo natural. Então, vai acontecendo. Agora, para a gente ter controle do que a gente quer, para ter os resultados que a gente quer, a pessoa que for passar por hipnose precisa querer e seguir as instruções. Porque o terapeuta, o hipnotista, ele é só um GPS, ele é um guia. Ele fala assim, ó, vira à direita, vira à esquerda. Você pode virar ou pode ignorar. Você pode seguir reto. Agora, quem quer e segue as instruções, consegue. Sim, a hipnose é um curso livre. Você não precisa ter conhecimento prévio nenhum, formação prévia. É uma técnica, uma ferramenta que dá para aplicar em várias áreas, tanto a medicina, temos vários alunos médicos, dentistas, terapeutas, psicólogos, e para dia a dia, para as pessoas que querem se desenvolver e dominar melhor a mente, o subconsciente, ou para a profissão, ou para o dia a dia. É uma ferramenta incrível que me ajudou a evoluir, desenvolver, resolver vários problemas.
e consertar alguns programas que estavam rodando errado na minha cabeça. Sim, tanto que eu acabei de falar para vocês que vai ter uma turma única esse ano, né? Ano passado a gente fez várias, mas esse ano a gente tá remodelando algumas coisas. Em breve vai ter novidades. Mas muita gente pediu, então vai ter uma turma única esse ano, 20 a 22 de setembro. Para você que quiser garantir uma vaga, é só mandar direct para a Escola Nous. Desde 2017 dou cursos, formações, treinamentos, imersões. E esse ano você tem a chance de aprender. Vai ser em São Paulo, Alphaville. Para quem quiser garantir uma vaga, é só mandar direct para a Escola Nous e tirar todas as dúvidas. Quando a gente está falando sobre mente humana, a gente está falando do software, né, do programa que roda. Comportamentos, hábitos, emoções, pensamentos, crenças, vícios, entre outros aspectos. Agora você, para ter uma boa mente, né, uma mente saudável, funcional, você precisa também ter uma saúde física. A química do corpo, os hormônios, tudo regulado. Então o ser humano é um conjunto, não dá para separar a mente humana da parte física e vice-versa. Para você treinar tanto o cérebro como a mente, você tem que ter autoconhecimento, autoconsciência, se conhecer e ter conhecimento, conhecer os processos. Por exemplo, como é que eu melhoro o foco, atenção, memória? Você precisa praticar. E tem técnicas para isso. Mas também, se você não dorme direito, você não tem consolidação das memórias. Tanto das memórias afetivas, das experiências, não tem limpeza de toxinas no cérebro. Então tem várias coisas que você precisa fazer. É um tema delicado, mas eu vou responder porque muita gente pergunta. Trauma de abuso. Infelizmente, na maior parte das terapias que a gente faz, aparece algo do tipo. A gente não vai fazer a pessoa esquecer, apagar a memória. A gente vai ressignificar. Então a gente consegue sim, para desativar aquela emoção negativa, aquele sintoma negativo que é gerado. Porque o problema não é a questão do abuso, é o que aquele trauma gerou na pessoa. E a gente pega esse sintoma e ressignifica o que está causando aquilo. Então, por exemplo, apareceu em algum momento, na infância, na adolescência, algum trauma de abuso. A gente vai lá, trata, ressignifica. Mas não é só aquilo que tem que tratar para tratar, por exemplo, uma depressão, baixa autoestima. A gente precisa dar um panorama geral, a gente precisa ver vários aspectos. Mas sim, a gente consegue ressignificar para que desative essas emoções negativas em relação ao que aconteceu. Medos ou fobias de qualquer coisa, cachorro, barata, altura, claustrofobia. É muito comum a gente tratar, é uma das coisas mais simples e fáceis. Você pensa que tem duas pessoas, ou olha a sua volta, quantas pessoas têm medo de cachorro? Nem todo mundo tem. Por que aqui umas têm, outras não? Porque o cérebro aprendeu de formas diferentes. E aí quem tem fobia, que é o medo irracional, que a pessoa passa mal, desmaia, chora, acelera o coração, também a gente trata, né? O medo do medo, é o medo irracional. Porque o cérebro aprendeu desse jeito, como se fosse um perigo gigante, meu Deus do céu, e ele traz reações para te proteger. Então o medo, ele é uma proteção. A fobia também é uma proteção. Só que é exagerado. É o que eu falei da ansiedade. A ansiedade é um processo natural do corpo. Mas quando o cérebro aprende errado, exagera, não tem pra onde botar toda aquela energia, aquela química, ele vai acumulando, gera sintomas e problemas. Agora a hipnose, ela vai girar uma chave aí dentro. É a primeira vez que alguém faz uma pergunta dessa e eu vou responder porque eu achei bem interessante. O maior insight pra mim foi quando eu vi que a hipnose era uma técnica abandonada, porque as pessoas têm muito preconceito, os filmes mostram errado, os desenhos mostram errado, mas eu vi que é uma técnica que tem um método, um passo a passo, para você acessar uma área aqui da mente humana, nosso subconsciente, que outras técnicas não fazem. Então a gente mexe no lugar certo. A maioria das terapias fica no consciente, tem que fazer isso, aquilo. A hipnose, ela vai direto ao ponto, no lugar certo, para reprogramar o código-fonte, não o software. Eu não consigo mexer no iOS, no Windows e corrigir um problema dele se eu não mexo na programação por trás. E a hipnose dá acesso. Quando eu tive esse insight de que a hipnose tinha capacidade de acessar o subconsciente para tratar transtornos como depressão, ansiedade, fobias, vícios, compulsão, entre outros problemas da mente, minha cabeça fez assim, ó. Para alguns é fácil, para outros mais desafiador, para alguns funciona, para outros não. É importante você fazer terapia, tem casos específicos que precisa de remédio, autoconhecimento é muito importante, se desenvolver, se conhecer, conhecer processos da mente, mas é um desafio, na minha visão, porque as pessoas, elas estão lutando contra o subconsciente.
o subconsciente, ele domina a maior parte. Então, processos automáticos. Porque eu não consigo controlar meu vício de cigarro, compulsão alimentar, vício em açúcar. Por que eu não consigo começar a fazer academia e comer bem se os outros conseguem? Por quê? Não é só força de vontade, motivação, eu quero. A gente quer. Mas o subconsciente, ele tem programações e aprendizados mais fortes, hábitos mais fortes, programações que eles dominam e vencem a nossa vontade muitas vezes. Tem gente que consegue, tem gente que não, mas o lance é você dominar o subconsciente, que tem as programações raiz que quase sempre vencem. A compulsão alimentar é um vício. E um vício é um hábito. Então está enraizado no seu subconsciente. Tem um gatilho, faz você fazer aquilo. Então, como eu falei, vício pode ser por jogos, pornografia, pode ser com comida, pode ser com videogame, pode ser com qualquer coisa. Então é um comportamento que está enraizado. Então a hipnose, a gente trata muita gente que tem esses vícios e comportamentos e hábitos ruins. A gente vai ver por que o cérebro está fazendo isso e desligar, reprogramar o gatilho. Muitas vezes também a compulsão alimentar é uma proteção do subconsciente. Isso é muito curioso. Eu falo de alguns casos nas imersões, nas formações e treinamentos, mas a hipnose pode ajudar basicamente em tudo que roda aqui dentro. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi na hipnose é a questão de dor, controle de dor, anestesia. Tem um estado da hipnose que um médico descobriu que você consegue, sem usar, injetar anestesia, consegue amputar o braço de uma pessoa que precisa, ou fazer uma cirurgia, cortar a pessoa e a pessoa não sente nada. E dor crônica, fibromialgia, enxaqueca crônica, entre outros aspectos. A gente não consegue aliviar o sintoma da dor, vai falar pro cérebro: o cérebro, a gente fez todos os exames, não tem nada errado, meu corpo tá certo, o cérebro tá certo. Mas a gente não acha a causa, porque o software tá rodando errado. A mente tá avisando: não, tem que ter uma dor, caso que o gatilho é esse. Aí liga o botão, dor. Então, além de aliviar o sintoma da dor, a gente consegue muitas vezes resolver e falar pro cérebro: tá rodando com o vírus aí? Passa o antivírus. Tá com um bug nessa programação. Você não tá vendo que o corpo tá tudo certo? Para de mandar essa dor. É muito louco como as perguntas que eu tô vendo em ordem, elas estão conectadas com a outra. Acabei de falar de dor. É possível arrancar um dente ou fazer um canal. Tanto que a gente fez um vídeo uma vez pro YouTube de um dentista fazendo canal sem usar anestesia. Imagina então arrancar um dente. Eu não tô falando de cortar, tô falando de abrir e fazer cirurgia. A gente tem vários alunos médicos, mas um especificamente que eu respeito e admiro muito é um neurocirurgião, especialista em dor, tá atuando há quase 20 anos com isso. Do Einstein, ele dá aula de pós-graduação, ensina hipnose, veio aprender com a gente. Então, as possibilidades com a hipnose são infinitas. Uma pena, ou sorte a minha, que deixaram de lado e abandonaram por puro preconceito e ignorância. E o que é ignorância? A falta do conhecimento. É muito preconceito, que é a preconcepção sobre, né? Na igreja você vê: é do demônio, eu sei o que é. A medicina nem olha pra isso. A parte de mente humana, psicologia, nem tchum. Então ficou bom pra mim.